Meus queridos, boa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Quantos já acharam? Podem dar um glória a Deus. Glória a Deus. Lucas 15, verso 11. Talvez seja a porção bíblica mais conhecida do mundo cristão. A famosa parábola do filho pródigo. Lucas 15, 11 diz assim: continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Verso 13: passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi, se agarrou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Amém? Irmãos, esta parábola é muito conhecida, muitas, milhares, talvez ela tenha o maior número de sermões pregados na história da igreja, na história do cristianismo. E Deus tem colocado esta parábola no meu coração. Eu creio que Deus tem colocado no meu coração para ministrar na noite desse dia. E eu quero apenas salientar alguns pontos dessa história para as nossas vidas nessa noite. Quem sabe hoje entrou aqui alguém que está nessa condição de filho pródigo, e com certeza Deus te trouxe aqui para falar com você algumas coisas, algumas lições que você precisa ouvir. Amém? Entrando logo diretamente, por causa do tempo, na parábola do versículo 11, na verdade ela é a terceira parábola de uma série de 3 parábolas que Jesus contou. A primeira parábola foi da dracma perdida, a segunda parábola da ovelha perdida, e essa agora aqui do filho perdido. O interessante é que na primeira parábola, a mulher perdeu a dracma, e ela procurou a dracma, ela acendeu uma lamparina, uma luz, varreu, e foi atrás da dracma até que achou. A segunda parábola, o pastor perdeu uma ovelha, quando ele sentiu falta, ele voltou para procurar, ele volta e acha a ovelha. Mas aqui existe um pai, que o filho chega com ele, e diz assim: pai, dai-me a parte da herança que me cabe. Em outras palavras, aquilo era uma afronta dentro da tradição judaica, dentro dos costumes daquela época. Até hoje também seria e é uma afronta um filho pedir a herança de um pai ainda vivo. Em outras palavras, o filho estava dizendo: eu preferia que o senhor tivesse morto. Eu desejaria que o senhor tivesse morrido, porque não me interessa mais viver debaixo do seu lar, não me interessa mais viver debaixo da sua autoridade, não me interessa mais que o senhor seja o dono do meu nariz, o dono da minha vida. Eu quero a minha independência, eu quero a parte que me cabe. E o interessante é que Jesus está contando essa parábola para um grupo de judeus que conhecem as tradições, conhecem as normas do código judaico, e todos sabem que no código judaico, um filho rebelde, quando ele se apresenta rebelde, a lei dizia que ele tinha que ser condenado à morte por apedrejamento.
E Jesus fala que esse pai simplesmente dividiu aquela herança, pegou a parte que devia ao filho mais novo e entregou na mão do mais novo em silêncio. Talvez se fosse eu sou pai, tenho 3 filhas, eu ia dizer: filha, eu vou te dar isso aqui, mas olha, isso não vai resolver a tua vida, o dinheiro vai se acabar, você não tem experiência, você não conhece o mundo lá fora, você vai gastar esse dinheiro vai se acabar, você vai quebrar a cara. Talvez eu tivesse amaldiçoado aquela atitude, talvez eu tivesse proibido, mas a Bíblia diz que aquele pai, ele pegou aquela herança e deu aquele filho em silêncio. Em silêncio. Em silêncio. A grande lição que Jesus estava dando naquele momento e nos dá hoje é que Deus, apesar de ser um Deus todo-poderoso, um Deus que criou os céus e a terra, um Deus soberano, um Deus que criou o mundo através da sua palavra, que disse: haja luz e houve luz, um Deus que dividiu o mar para o povo de Israel passar, um Deus que fez coisas tremendas, pragas tremendas no Egito, um Deus que se revela ao homem através da criação, através dos milagres da história da Bíblia Sagrada, um Deus tremendo que, apesar de ser um Deus todo-poderoso, Ele respeita o teu livre-arbítrio. Essa é a grande lição. O pai não disse nada, o pai simplesmente disse: é isso que você quer? É isso que você quer da sua vida? É isso que você deseja daqui por diante? Você quer a sua independência? Você quer o mundo? Você quer o pecado? Você quer viver longe de mim? Se é isso que você quer, eu deixo você fazer a sua vontade. Deus respeita o teu livre-arbítrio. Não é que Ele não possa invadir, não é que Ele não possa operar e intervir, Ele é soberano, mas Ele prefere respeitar o teu livre-arbítrio. Ele respeita as tuas decisões, se você quer ou não quer segui-lo, se você quer ou não quer andar nos preceitos da sua palavra, se você quer ser fiel à sua esposa ou não, se você quer ser humilde, compassivo, paciente, se você quer ou não a prostituição, o adultério, o ódio, Deus vai respeitar sempre o teu livre-arbítrio. Mas a ilusão toda aqui é que esse jovem tinha a ilusão que ele era dono da sua vida, e ele pede a sua herança porque ele quer assumir a sua vida, ele quer ter o controle da sua vida, ele não suporta a ideia de ter um senhor acima dele, de ter que prestar contas para alguém, ou de ter que andar em um código de comportamento, de ética. Ele quer ser livre para fazer o que ele quer. É o mal da nossa geração, é o fermento, é a realidade da nossa geração, da atualidade. Nunca em todos os tempos houve tanta reclamação, tanto problema nas escolas, nas universidades, nos quartéis. Essa geração, o mundo de hoje, não respeita mais autoridade, não respeita mais código, não quer mais prestar, ninguém mais quer prestar conta, ninguém quer mais obedecer, cada um quer fazer o que dá na sua cabeça. Nunca houve tantos pais reclamando, desesperados, porque não sabe o que fazer com um filho de 12 anos, de 13 anos. Eu sou militar há 25 anos, há 25 anos eu entrei na Marinha. Na minha época, se um sargento desse uma ordem a um soldado, o soldado fazia. Hoje, os sargentos da atualidade têm que pedir, pelo amor de Deus, têm que usar de psicologia para conseguir uma obediência voluntária. Vivemos numa geração onde a palavra de ordem é rebelião. Eu faço o que eu quero, quando eu quero, na hora do que eu quero e para quem eu quero. Por quê? Porque eu sou o dono da minha vida. Essa é a maior mentira do diabo. Você é dono das tuas escolhas, mas o dono da tua vida é Deus. Aleluia. Você não é dono da sua vida coisíssima nenhuma. Você não tem gerência no dia da tua morte. Você não tem gerência sobre a sua saúde. Você não tem gerência sobre o seu destino. Há apenas um dono deste mundo, da tua vida, das nossas vidas, e o seu nome é Jesus de Nazaré, Rei dos reis e Senhor dos senhores. A Ele foi dado todo o poder nos céus e na terra. Ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aleluia, aleluia, aleluia.
Aleluia. Você está entendendo? Esse é um engano. Jesus disse: você não tem poder de acrescentar 1 centímetro à tua altura. Você não tem poder, aleluia, sobre o dia da tua morte. Você não tem gerência das coisas que estão ao teu redor. Aleluia, só Deus tem o poder de levantar, de abater. Só Deus pode abrir porta onde não tem porta. Só Ele pode fechar porta. Só Ele levanta reinos. Só Deus derruba reinos. Os políticos estão desesperados para solucionar o problema do Brasil, porque há 5 anos atrás eles tinham todo um programa, todo um planejamento para o Brasil alavancar, para o Brasil, aleluia, disparar. Mas sabe o que acontece? O Brasil hoje está em crise. O Brasil está em crise, mas o reino dos céus não está em crise. A igreja de Cristo não está em crise. Aleluia! Sabe por quê? Porque os homens não têm o controle sobre este mundo. Os políticos não têm o controle sobre a política, sobre as nações. Os exércitos não têm controle sobre a guerra, sobre os combates. Os médicos não têm um controle sobre as doenças, sobre as epidemias. Ninguém tem um controle. O controle está na mão de Deus. Aleluia! E portanto, se Ele tem um controle, é Ele que dá a última palavra na minha e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Uma outra coisa que ele não sabia, ele não conhecia o poder do pecado. E muita gente não conhece o poder do pecado. Muita gente desconhece o poder que o pecado tem. Muita gente que pensa que o diabo é o maior mal desse mundo. O diabo não é o maior mal desse mundo. O maior mal desse mundo é o pecado. O inferno só existe por causa do pecado. O diabo só existe por causa do pecado. O pecado é o maior mal desse mundo. É a maior praga, é o maior câncer. Você não tem um controle sobre a tua vida e sobre os teus pecados. É a maior ilusão. Toda prostituta começou fazendo sexo com namoradinho no final de semana na escola. Todo alcoólatra que bebe de segunda a sexta começou bebendo no final de semana quando era jovem. Todo ladrão que está na cadeia começou roubando em casa a mãe ou o pai ou o colega na escola. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Nenhuma queda começa do dia para a noite. Tudo é trabalhado, tudo é um processo. Você não tem controle. A Bíblia diz que quem comete pecado é escravo do pecado. E escravo não tem opção de escolha. Escravo tem que fazer aquilo que o seu Senhor quer. O que a gente mais ouve na Cracolândia é gente dizendo: eu daria tudo para largar o crack. O que mais os terapeutas, os psicólogos e os psiquiatras ouvem nas suas clínicas é eles dizerem: eu daria tudo para ser o melhor pai, eu daria tudo para ser uma melhor esposa, eu daria tudo para nunca trair minha esposa, eu daria tudo. Mas sabe por que não pode? Porque é escravo, e escravo tem que fazer o que o seu Senhor manda. Apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, ele vem fazendo um discurso sobre o poder do pecado. E aí diz: miserável homem que eu sou, porque aquilo que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Ele está falando já da posição de um cristão em Cristo Jesus. Ele está discursando sobre o poder do pecado. E ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Diga: corpo dessa morte. Aleluia. Você que minha altura, vem cá. Corpo dessa morte, me ajuda a pregar, vem cá rapidamente, por favor. Corpo desta morte era uma pena romana. Quando um cidadão romano, ele matava um outro cidadão romano, ele ia a julgamento na corte romana. E uma das penas romanas era que o cadáver o assassino, aquele cadáver que o homem havia assassinado, era preso ao corpo do assassino. E ele era primeiramente chicoteado, ele era ferido para sangrar, e aquele cadáver era amarrado nas suas costas, por favor, mais ou menos assim, ó. E ele era banido, ele tinha que, obrigado, muito obrigado. Ele era banido, não vou te carregar porque eu não dou conta, mas aqui
O assassino ele era banido para fora da cidade com aquele cadáver nas costas, amarrado. Essa punição era chamada corpo da morte. Aquele cadáver ia apodrecendo, ele ia apodrecendo, e a podridão ia contaminando aquele homem vivo, e ele ia morrendo de mau cheiro, de infecções, de uma série de consequências dele estar atrelado àquele corpo da morte, aquele cadáver. E o apóstolo Paulo diz assim: quem me livrará do corpo desta morte? Assim é o pecado. Você não tem poder sobre ele. Não existe remédio para o pecado. Não existe terapia para a libertação do pecado. Não existe um tratamento para a libertação do pecado. Não existe fórmula mágica. O homem cria foguete para ir até a lua. O homem cria coisas tremendas. O homem cria a energia nuclear. O homem pode criar a cibernética e a nanotecnologia, fazer uma câmera do tamanho da ponta de um alfinete. Mas o homem não pode criar um dispositivo, um remédio que purifique o outro ser humano do seu pecado. A mancha está lá, ele é escravo. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas existe um remédio para o pecado. Existe um remédio para o pecado. Certa vez diz uma ilustração que um pastor evangélico estava cortando o cabelo na cadeira de um barbeiro. Só que o barbeiro era ateu. E o barbeiro sabia que aquele pastor era evangélico. E começou: pastor, eu não acredito que Deus existe. Deus não pode existir. Ele cortando o cabelo. Se Deus existisse, não existiria tanta fome nesse mundo, tanta injustiça, quantas crianças morrendo na África de fome, definhando até a morte, quantas guerras, quantas bombas caíram em cidades como Hiroshima e Nagasaki, mataram centenas e milhares de inocentes. Se Deus existisse, o holocausto não deveria ter acontecido. Deus não existe, Deus não existe. E o barbeiro começou a dizer e a vociferar: Deus não existe, pastor. O pastor, sentado na cadeira, queria argumentar, queria dizer alguma coisa, mas não tinha palavras, pastor Paulo. Acabou aquele corte, o pastor apagou o cabelo, saiu da barbearia com aquela preocupação. Do outro lado estava um mendigo deitado, barbudo, cabeludo. Quando o pastor olhou aquele mendigo na sarjeta, Deus deu uma inspiração para ele no coração. Ele voltou na barbearia, apontou o dedo para o barbeiro e disse assim: olha, barbeiro não existe. Barbeiro não existe. Barbeiro não existe. Barbeiro não existe. O barbeiro ficou assim: pastor, está louco? Ficou maluco? Eu acabei de cortar o seu cabelo, claro que eu existo, eu estou aqui, pastor. Não, barbeiro não existe. Porque se barbeiro existisse de verdade, não estaria lá fora um mendigo cabeludo, maltratado, barbudo. Ele estaria lá fora, estaria com o cabelo cortado, barba feita. Por isso que barbeiro... Aí o barbeiro disse: não, calma aí, pastor. Ele está lá naquela situação porque ele quer. Mas o dia que ele levantar de lá e atravessar a rua e entrar, me procurar, vir até mim, eu vou tratar dele. E o pastor disse: da mesma forma, Deus existe. O homem está afundando no pecado porque ele quer. Porque o dia que o homem procurar a Deus, o dia que o homem se voltar para Deus, o dia que o homem procurar Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados, o dia que o homem se arrepender e se achegar a Deus, ele vai ser limpo, ele vai ser liberto, ele vai viver em paz, ele vai ter felicidade, ele vai ter vitória sobre o pecado. Deus existe. Aleluia, aleluia. O filho pródigo, ele descobriu isso mais tarde, que ele não era o dono da sua vida. O dinheiro acabou, pastor Paulo. E o dinheiro acabou no mesmo dia que veio uma fome sobre a cidade. Que azar. E ele tem que vender o tênis Nike dele. Ele tem que vender os tênis que ele tem importado. Ele tem que vender as calças importadas. Ele tem que vender todos os aparelhos, o laptop. Ele tem que vender agora o iPhone, aleluia, número 7, 6, não sei. Ele tem que se desfazer para comer. Só que tudo acaba. Tudo acaba. Minha avó dizia lá no interior do Pará, que de onde se tira e não se põe, um dia acaba. E tudo acabou. E veio a fome. E veio a fome. E veio a miséria. Ele começou a padecer necessidades. Ele foi para a sarjeta, ele foi para a lama, ele foi, aleluia, para a Cracolândia daquela época, ele foi apacentar porcos, aleluia, ele foi ver o preço do pecado. Você que está me ouvindo pela internet, aleluia, Deus te deu livre-arbítrio, mas Ele sabe o destino, aonde as tuas decisões vão te levar.
Ele sabe, aleluia, o final da linha, Ele conhece, é por isso, aleluia, que Ele está te dando esta palavra nessa noite. Ainda há tempo, hoje é noite de salvação, você pode mudar essa trajetória, você pode mudar a tua história, ainda há tempo. Um dia um jovem, a Bíblia diz que ele, caindo em si, ele caiu em si, caindo em si, isso se chama-se arrependimento. Caindo em si, ele começou a pensar: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, eu aqui pereço de fome. Certa vez um médico desviado, muito tempo, morrendo de câncer, ele fez essa declaração em dos seus relatos. Ele disse: quantas pessoas lá no interior da igreja do meu pai, analfabetas, estão fartas do pão espiritual, tendo alegria, tendo saúde. Quantas pessoas que não sabem metade do que eu sei, não têm metade do que eu tenho, têm alegria, dormem, aleluia, no melhor travesseiro que existe, que é uma consciência limpa e tranquila, uma consciência em paz. Quantos estão cheios de felicidade, indo para a igrejinha no domingo, na quarta-feira, aleluia. Quantos estão, aleluia, cheios de gozo, e eu aqui, cheio de pecado, cheio de remorso, cheio de culpa. E o filho disse: vou me levantar. Ele primeiro se arrependeu. No verso, se eu não estou enganado, no verso 17, ele se arrepende. E no verso 20, ele toma uma atitude. Aleluia. Que nós chamamos de fé. Porque salvação, ela vem quando você toma essas duas atitudes. Você quer ser salvo? Aleluia. Você não pode se salvar. Você não tem poder contra o pecado. Você é escravo do pecado. Mas existe um Salvador. O seu nome é Jesus. Ele quer te salvar. Ele quer te salvar. Mas Ele espera de você duas coisas. Lembre, o pai não foi, ele poderia mandar algum capataz: procure meu filho, porque por essas horas o dinheiro já acabou, ele já está duro, vai buscar meu filho. Não, o pai ficou na fazenda, e ele sabia que um dia o filho ia voltar. Aquele pai sabia. Deus espera essa atitude sua. Deus espera que você se arrependa. Mas só arrependimento não é suficiente. Deus espera uma atitude de fé, uma decisão. Ele disse: caindo em si. E depois o verso 20 diz: e levantando-se, foi. Aleluia. Levantando-se, foi. Fique de pé comigo em nome de Jesus por 5 minutos. Levantando-se, foi. Aleluia. Levantando-se, foi. Levantando-se, foi.